Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Leia com atenção. O professor Júlio César é meu grande amigo. O núcleo do sujeito da oração acima é: primeiro ponto, o que é o sujeito? Sujeito é uma classificação inerente a uma parte da gramática denominada sintaxe. Você começa o estudo da sintaxe estudando a definição de frase, oração e período. Depois você estuda os seus termos, né? Tem os termos essenciais, integrantes, acessórios, aí você estuda o vocativo, que não é nenhum desses três, né? Mas, enfim. Então, quais são as possíveis classificações do sujeito? O sujeito ele pode ser simples quando ele tem um núcleo significativo. E como isso ocorre? Quando eu digo o tênis é muito legal, qual é o núcleo do sujeito? Tênis, né? O que é muito legal? Tênis. Esse o é só um artigo que acompanha. Mas qual a palavra mais importante? Qual o núcleo do sujeito? Tênis, né? É a palavra que tem maior valor significativo ao contexto. Agora, quando eu falo tênis e natação são muito legais, o que acontece agora? Agora eu tenho um sujeito composto, né? Que é formado por dois ou mais núcleos. Eu tenho tênis e natação como núcleos do sujeito. Beleza. Eu tenho outras classificações também. Oculto, indeterminado, inexistente. Há também duas classificações específicas que são mais restritas e elas residem numa parte mais avançada da gramática, que são as denominações de sujeito oracional e sujeito acusativo. Mas vamos analisar o que a questão quer, para não nos desviar do foco. O professor Júlio César é meu grande amigo. Certo. Qual é a palavra mais importante do contexto? Analisando a definição de núcleo, núcleo é uma palavra significativa, um grupo de palavras que contém a base de significação para o entendimento da frase. O núcleo do sujeito fica bem simples de identificar, né? O núcleo do sujeito que a questão pede é o substantivo professor. Mas aí pode ser perguntado: pô, mas não seria Júlio? Não seria Júlio César? Não seria César? Não seria o professor? Veja bem, qual o sujeito do período? O sujeito em sua integralidade. O professor Júlio César, na sua integralidade, é isso. Agora, se você analisar os núcleos e as suas nuances, você percebe que só tem uma palavra que é a base de significação de tudo, que é justamente esse termo professor. Tudo bem, mas qual a classificação dos outros termos? Bem simples. Eu tenho esse o. O que é esse o? Esse o é um artigo na morfologia, né? Que o artigo é a classe de palavra variável que acompanha o substantivo definindo o seu gênero, né? O professor, a professora. Indica essa alteração de gênero. Na morfologia é um artigo, mas na sintaxe é o quê? Um adjunto adnominal, né? Adjunto adnominal é o termo que acompanha o substantivo concreto ou abstrato, dando-lhe algumas características, né? Beleza. Professor é um substantivo e é o núcleo do sujeito, é o gabarito da questão, mas e Júlio César? E um ponto também importante. Caso Júlio César fosse o sujeito do período, não é? Seria só Júlio, seria só César ou seria Júlio César? Quando há um nome composto, o que ocorre? Por mais que existam duas palavras, aquilo dali é uma unidade só, indica só uma unidade. Então, caso fosse o núcleo do sujeito, Júlio César, em conjunto, seria o núcleo, apesar de haver duas palavras. Então, eu vou construir um outro exemplo em que Júlio César seja o núcleo do sujeito. Júlio César é meu grande amigo. Agora mudou tudo. Júlio César é o quê? É o núcleo do sujeito. Agora, quando eu inseri o professor Júlio César, eu mudei todo o arranjo gramatical. Por quê? Júlio César agora não é mais o núcleo do sujeito. É um aposto. O que é o aposto? O aposto é um termo de natureza acessória. Veja aqui, se eu retirar do contexto Júlio César, isso não altera em nada a compreensão da mensagem. O professor é meu grande amigo. O que é um termo acessório? É um termo que dá uma informação a mais. É um termo que esclarece melhor. O aposto ele tem diversas classificações, né? Mas esse aposto é um aposto específico
e é um aposto que tem uma particularidade muito interessante. Júlio César é um aposto denominado de aposto especificativo ou nominativo. Qual a característica principal desse aposto? Ele é composto por substantivos próprios, sejam eles topônimos, são nomes de lugares, ou antropônimos, que são nomes de pessoas. Essa é uma característica comum do aposto especificativo. Agora, outro ponto importante. O aposto especificativo, ao contrário dos outros tipos de aposto, ele não é marcado por sinal de pontuação. Eu tenho um outro tipo de aposto, que é o aposto explicativo, que ele é sempre marcado por sinal de pontuação, sejam vírgulas, sejam travessões ou outros sinais de pontuação. Quando eu digo Juliana, a melhor aluna da sala, é inteligente, essa a melhor aluna da sala está explicando quem é Juliana. É um aposto explicativo e deve ser marcado por um sinal de pontuação. Isso não ocorre com o aposto especificativo. Ele não necessita desse sinal de pontuação, porque se a sua característica principal é restringir, é especificar, é delimitar, eu não necessito de nenhum sinal de pontuação. Então, o que nós temos aí? Nós temos esse o como artigo barra adjunta de nominal. Professor é um substantivo e é um núcleo do sujeito do período, é um sujeito simples, né, composto de somente um núcleo. Júlio César, na integralidade, é o quê? É um aposto especificativo. E após isso eu tenho o predicado, né? Eu tenho aí o verbo ser, depois eu tenho o termo meu amigo, que não influencia em nada a análise da questão. Então o gabarito da questão é letra B, núcleo do sujeito é a palavra professor. Veja bem, um ponto importante. O aposto especificativo, ele aparece na maioria dos casos como substantivo próprio. Mas ele sempre será assim? Não, há contextos específicos que pode aparecer um substantivo que não seja próprio, que exista um aposto especificativo. Mas, na maioria dos casos, é aquele negócio. 99% vai aparecer um substantivo próprio. Então, cuidado para não confundir os conceitos. Núcleo do sujeito é aquela palavra que contém a base de significado. Como eu disse, nesse exemplo, o professor Júlio César, professor é o núcleo do sujeito. Caso fosse Júlio César é meu grande amigo, Júlio César, na integralidade, seria o quê? Seria o núcleo do sujeito, apesar de existirem duas palavras. Por quê? Essas duas palavras, elas consistem em o quê? Em uma unidade semântica com um significado próprio. Então, gabarito da questão, letra B. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.